Olá, turma, tudo bem? Passando aqui para trazer algumas dicas para vocês de como desenvolver a situação de aprendizagem 2, que é o planejamento de uma viagem com veículo elétrico. Então, toda a situação de aprendizagem ela tem justamente a intenção de contextualizar o conteúdo que nós estamos desenvolvendo ao longo do treinamento de introdução à eletromobilidade numa situação real, uma aplicação prática daquilo que nós temos visto, para entender justamente quais são os desafios, de que forma as informações se interlaçam, qual é a relação entre as coisas e também utilizar todos os conhecimentos que vocês têm prévios aí de física, matemática, de viagens mesmo, né, o conhecimento de vida, experiências que vocês tenham com viagens, para que vocês possam trazer esse conhecimento todo junto e resolver uma situação única. Então, vamos à nossa situação de aprendizagem, vou fazer uma passagem através dela e vou trazer as dicas, e não o caminho da resolução, mas algumas dicas que eu anotei e alguns pontos de observação que vocês precisam ter para conseguir ter o resultado mais assertivo possível na resolução, na entrega dessa situação de aprendizagem. Nossa situação de aprendizagem, então, aqui está. Deixa eu me colocar aqui no cantinho da tela. Tudo bem. Qual é o contexto, né? Então vamos lá, vou narrar para vocês. Você trabalha como engenheiro de aplicação em uma empresa que instala e faz manutenção em eletropostos. Essa semana você precisa ir até Guarapuava, então saindo daqui de Curitiba, ir até Guarapuava para acompanhar uma obra onde estão sendo instalados 2 eletropostos com um carport fotovoltaico. Para tanto, você precisará planejar a sua viagem considerando o seguinte itinerário. Então, vamos expandir aqui um pouquinho. O itinerário é esse aqui. São 2 dias de viagem. Sai de Curitiba, né, no período da manhã, com o carro da empresa, chega até Guarapuava, muito provavelmente no horário do almoço, próximo disso, acompanha a obra no todo o período da tarde, faz a pernoite no hotel, então tem o deslocamento até o hotel, volta no outro dia para acompanhar a obra, no horário do almoço, no período da tarde, de acordo com o planejamento que você desenvolver, retorna para Curitiba e chega no final da jornada de trabalho, no final do período da viagem, no pátio da empresa para desenvolver o veículo. Então, nós temos 2 veículos disponíveis lá na frota da empresa para que você faça essa viagem. Os 2 veículos são muito similares, né? A única diferença deles, eles são do mesmo fabricante, mesmo porte, mesma categoria, é que um tem propulsão elétrica e outro tem propulsão a combustão. Então, os veículos ssão um Jack EV40, modelo 2020, e um Jack T40, modelo 2020. Então, é o mesmo carro com um sistema de propulsão diferente. Ah, professor, então vou só escolher um e fazer um planejamento de um carro só. Não, a intenção é justamente que você planeje as 2 viagens, porque você precisa comprovar para o teu coordenador por que você optou por um dos carros. Qual é a justificativa? Se ela é econômica, se ela é por tempo, né, uma viagem mais rápida, se a viagem vai ser mais barata. Então essa é a intenção, que vocês desenvolvam um relatório que normalmente quando a gente trabalha na empresa e vai utilizar um carro de frota e há a opção de escolher por um carro ou outro, você tem que justificar o porquê. A mesma coisa com viagens de avião, a mesma coisa com preço e localização de hotéis. Então a gente sempre justifica o motivo pelo qual nós estamos escolhendo aquele recurso. Então, para liberar a sua viagem, foi solicitado então que você elabore um planejamento de viagem para cada veículo disponível e apresente um relatório justificando a sua escolha. Nesse relatório, vocês vão colocar as seguintes informações. Então, tem que constar ali de alguma forma a distância e a duração das viagens, né? Então, qual é a trajetória total e quanto vai demorar para fazer essa viagem, isso vai depender do tipo de carro. Locais dos pontos de parada para abastecer, seja no combustível ou para fazer recarga, se for no elétrico. Tipo de infraestrutura disponível nos pontos de parada selecionados. Então, aqui eu estou me referindo especificamente a veículo elétrico, o tipo de carregador. Se é uma recarga rápida, se é uma recarga meio rápida, se é uma recarga lenta, qual o tipo de carregador que existe lá. Se vocês puderem encontrar essas informações e inclusive colocar em fotos, imagens, seria muito interessante. O custo do abastecimento ou da recarga, que vai ser necessário para fazer essa viagem toda, com cada um dos veículos. E por fim, então, o veículo que você escolheu e qual é a justificativa. Se é o menor custo, se é o menor tempo. Algumas considerações aqui. Então, para que a gente consiga delinear, delimitar o nosso cenário de análise, vocês não fiquem perdidos sem informação. Então, todos os veículos, então, os 2 veículos, estão abastecidos ou carregados totalmente a bateria para a partida da viagem. Pneus calibrados e revisados. Então, nós estamos na condição ideal. Temos 100% de bateria e 100% de tanque de combustível em cada um dos carros.
Ao serem devolvidos para a frota em Curitiba no final da viagem, esses veículos precisam estar com no mínimo 50% da quantidade de combustível ou da recarga nele. Então você não pode voltar no mico, acabando a bateria ou acabando o combustível. Tem que devolver com no mínimo 50%. O combustível adotado para veículo a combustão será a gasolina. Então, tudo que você for considerar de abastecimento e mesmo consumo quilômetro por litro será com a gasolina. E o valor médio que você vai adotar para fazer o cálculo será de R$ 5,10 o litro. Isso é uma média que vai se encontrar nos postos entre Curitiba e Guarapuava, nesse momento agora, dia 5 de março de 2021. Uma outra coisa é acrescer lá dentro da cidade de Guarapuava, vai ter aquele deslocamento até o hotel, alguma coisinha que vai ser necessário fazer deslocamento dentro da cidade no dia, lá no final do primeiro dia para o segundo dia. Então considere um total de 60 quilômetros. Então você vai considerar no teu itinerário o deslocamento de Curitiba até Guarapuava, mais 60 quilômetros lá dentro, depois o deslocamento de Guarapuava até Curitiba. Essa é a distância total da viagem. Já estou dando aqui uma resposta. Considerar no custo da viagem os pedágios que houverem nesse trajeto, ida e volta. E os cálculos devem ser realizados desconsiderando o aumento, o consumo devido a elevações e inclinações de terreno, serras. Né? Não tem como a gente estipular quanto a mais o carro vai consumir ou deixar de consumir quando a gente tiver subidas e descidas de serra, bem como situações adversas. Então a gente não vai considerar paradas, engarrafamentos, acidentes, filas e nem pedágios. A gente considera como se esse carro estivesse saindo de Curitiba, tocando diretão até chegar lá em Guarapuava, deslocando aqueles 60 quilômetros no trajeto urbano e depois voltando o trajeto todo até Curitiba sem nenhum tipo de percalço. E é importante que os cálculos, que as conversões, as relações matemáticas que você utilizou para fazer as tuas contas e gerar os dados estejam presentes no relatório. Reforçando que o relatório, eu não estipulei um modelo. Pode ser entregue em PDF, pode ser em ponto doc, pode ser uma planilha do Excel, pode ser uma apresentação do PowerPoint, ou pode ser um vídeo gravado explicando tudo, como que você fez a conta, o porquê disso, o porquê daquilo. Tá? Então eu deixei aberto para que vocês usem todas as competências e criatividade que vocês têm para desenvolver relatórios, mas é importante que de alguma forma no relatório fique aparente o cálculo, o desenvolvimento, o passo a passo de como se chegou a cada um dos valores finais. Os recursos que eu listei para que seja desenvolvido essa prática são o PlugShare. PlugShare é um serviço, uma plataforma de mapeamento de estações de recarga. E tem lá dentro do PlugShare uma ferramenta chamada Trip Planner, que é um planejador, né, de viagem, que dá uma certa ajuda ali para que você possa fazer o monitoramento de eletropostos para que tipo de veículo e também qual vai ser o alcance da autonomia dessa bateria estimado ali para que você consiga planejar quantas recargas você precisa fazer para chegar de uma origem e destino. É importante frisar, use o PlugShare na versão para PC, não no celular, porque na versão do celular o Trip Planner não existe, não funciona. E para o uso do Trip Planner existe um tutorial ali na própria plataforma. Quando você entra na ferramenta Trip Planner, ele já aparece, faz um pop-up ali, aparece um tutorial, dá uma lidinha, entender ali como é que funciona. Né? É importante também que o PlugShare vocês precisam fazer um cadastrinho. Vocês podem se cadastrar com o e-mail de vocês do Gmail e ele já faz o cadastro automático. E aí, para ajudar, fica a dica aqui, vocês podem selecionar um modelo de veículo que vocês estarão utilizando para fazer o planejamento. Isso facilita bastante. Ele já faz um filtro dos tipos de carregadores específicos para aquele veículo. O Google Maps, básico, para vocês fazerem o planejamento aí com qualquer um dos veículos, seja o elétrico, motor a combustão, né? A distância, pedágios, ele vai dar bastante informações para vocês ali. E uma planilha, eu já vou apresentar aqui para vocês do Inmetro, que é de rotulagem veicular. Essa planilha vai ajudar vocês para vocês terem uma noção de dados de consumo e emissões dos veículos. Tá? Então, o que nos importa aqui nessa atividade? Os dados de consumo. Vocês vão precisar saber, né, sabendo a distância, vocês precisam saber quanto que o veículo consome na estrada ou na cidade, por litro de combustível ou por quilowatt-hora de energia, para que vocês consigam fazer o cálculo de consumo durante a rodagem, quantas recargas e abastecimentos vocês vão precisar fazer. Tá? Então, vou apresentar muito rapidamente aqui a carinha do PlugShare para vocês. O PlugShare é essa ferramenta aqui, já está logado com o meu usuário. Né? Então, inclusive, eu já loguei aqui com o Jack EV e ele já traz para mim os eletropostos aqui no estado do Paraná, São Paulo, aqui na região da Argentina e do Paraguai, também Santa Catarina.
que estão disponíveis na nossa região. Ele é bem fácil de trabalhar, parecido ali com o Google Maps, tá? Vocês vão colocar aqui, procurar por local de recarga, ou colocar aqui, você procura por um local e daí coloca rota, aí ele já vai trazer a ferramenta do Trip Planner para você como uma ferramenta de função, e vocês começam a fazer o planejamento do deslocamento de vocês com o veículo elétrico, tá? A planilha do Inmetro que eu comentei, eu deixei o link para vocês na atividade ali. Então vocês vão pegar a última planilha disponível, que é de veículos leves 2020, e ela vai abrir aqui nesse formato. Qual informação vocês vão utilizar? Então vocês vão pesquisar os veículos que foram listados ali, né? Pesquisa normal aqui em qualquer documento PDF, e vocês vão utilizar para os cálculos aí a informação de megajoule por quilômetro. Está aqui, ó, consumo energético em megajoule por quilômetro. No caso específico do veículo elétrico. Para o veículo a combustão, vocês podem utilizar essa informação aqui, ó, de cidade e estrada quilômetro por litro. Tá? Ela está bem fidedigna, está muito parecida com a realidade. E atentem-se para o fato de utilizar a informação de gasolina, não de etanol. Agora, para o veículo elétrico, esses valores eles estão meio fora, eles não batem muito bem com a autonomia real das baterias dos carros. Tá? Então, é mais confiável usar a informação megajoule por quilômetro. Tá? Preste bem atenção nisso. Use a informação megajoule por quilômetro para descobrir ali exatamente quanto quilowatt-hora de energia o carro vai usar para cada quilômetro rodado, para que vocês consigam fazer a transdução de quanto tem na bateria e quanto que você consegue deslocar com aquilo. Tá? Então, fora isso, né, dicas que eu dou para vocês. Dicas. Para conseguir desenvolver os cálculos, a primeira coisa que vocês precisam se perguntar é quanto, né, um litro de gasolina equivale em quilowatt-hora? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que se fazer. Tá? Então, quanto que um litro de gasolina equivale em quilowatt-hora de energia? Então, para você conseguir fazer a transdução ali de equivalência, né? Se você for usar, por exemplo, esse dado aqui do carro elétrico, como ele está em quilômetro por litro equivalente, você precisa saber quantos quilômetros de gasolina equivale a um quilowatt-hora. Isso é importante. Segunda coisa é quanto que custa um quilowatt-hora de energia no estado do Paraná. Porque, basicamente, a infraestrutura que a gente vai utilizar ali, eu sei porque essa região do deslocamento de Curitiba até Guarapuava são os eletropostos, massivamente os eletropostos foram instalados pela Copel. Atualmente, não está sendo cobrada a energia, é free. A pessoa para o carro, conecta e não paga. Mas para essa atividade, nós vamos considerar que estiver sendo paga a energia que está disponível ali no eletroposto. Então, sem jogar valor em cima, sem jogar o valor que o posto que disponibiliza o eletroposto estaria cobrando para te ofertar a recarga, nós vamos considerar o valor do quilowatt-hora de energia atual no estado do Paraná. Então, mais uma coisa que vocês têm que pesquisar. Quanto que custa hoje o quilowatt-hora de energia no estado do Paraná? Essa informação a gente acha na internet. Qual a capacidade do tanque do carro lá em litros? Então, vocês precisam pesquisar o modelo do T40 para saber quantos litros de combustível cabe no tanque. E a mesma coisa para a bateria do Jack EV40. Né? Qual que é a capacidade dessa bateria em quilowatt-hora de energia? Então, prestem bem atenção. Essas são informações que vocês vão precisar levantar previamente para daí começar a buscar informação aqui e desenvolver, elaborar o planejamento de vocês de viagem. E a outra informação é quanto equivale 1 megajoule em quilowatt-hora. Lembra que eu comentei que para vocês fazerem o cálculo do consumo do carro elétrico, vocês vão usar essa informação em megajoule hora, quilômetro. Quanto equivale 1 megajoule em quilowatt-hora? Porque aí você consegue descobrir quantos quilowatt-hora consome por quilômetro. E aí você descobre qual é o consumo real desse carro elétrico. Tá? Então, uma das equivalências que vocês precisam descobrir ali. Quanto vale 1 megajoule em quilowatt-hora? Uma vez isso levantado, essas informações, vocês começam a fazer então o desenvolvimento, que é no final das contas ir calculando e convertendo uma coisa em outra, né? Transformando as grandezas que estão disponíveis aqui para aquelas que vocês têm efetivamente, que na prática é litros de um dos carros e quilowatt-hora do outro carro, e tudo isso ali vai ser litros por quilômetro, ou quilômetros por litro e quilômetros por quilowatt-hora.
Depois disso tudo feito, vocês descobrem efetivamente quanto que vocês vão estar consumindo de quilowatt-hora de energia para fazer a viagem e de litros de combustível para fazer a viagem. E aí vem a precificação em cima, né? R$ 5,10 no caso da gasolina e o valor do quilowatt-hora de energia aqui no estado do Paraná que eu vou deixar para que vocês pesquisem. Essas são as dicas principais que eu passo para vocês para deixar um pouco mais leve a carga de como, né? Por onde a gente começa fazendo esse planejamento da viagem. Lembrem, eu não coloquei nas considerações ali da situação da aprendizagem, mas lembrem, sejam inteligentes, né? Usem o bom senso de que a gente não espera todo o combustível do tanque do carro e toda a bateria do carro acabar para abastecer ou para fazer a recarga. Então, sejam inteligentes no planejamento que vocês vão fazer de abastecimento de combustível ou de recarga elétrica, de não deixar gastar 100%. Né? Vamos estipular aqui um acordo entre nós que a bateria do carro elétrico vocês não vão deixar baixar abaixo de 20%. Então a gente considera isso quase que como um volume morto. A gente vai poder usar efetivamente só 80% da capacidade dessa bateria. Aqueles 20% eles ficam como a nossa reserva. E o carro convencional ali, a gente não vai deixar baixar mais do que 10 litros de combustível. Então pega lá o volume total do tanque, estou chutando aqui, estou estimando, se fosse um tanque de 20 litros, né, 10 litros a gente não gastaria, então a gente gastaria só 10, né? Esse carro não tem um tanque de 20 litros. Então, os volumes mortos que nós vamos considerar para as contas aí, que é o que normalmente numa viagem real as pessoas fazem, você nunca fica viajando e deixa o tanque chegar na reserva e continua viajando, porque a reserva ela te garante muito pouca autonomia, você pode não encontrar um posto de combustível a tempo. Então, os nossos volumes mortos serão 20% da bateria do carro elétrico e 10 litros de combustível no tanque do carro a combustão. Tá? Chegando próximo desse valor, esse é um limiar, então você já tem que procurar uma infraestrutura disponível para fazer um abastecimento ou uma recarga. Essas são as dicas que eu queria trazer para vocês, para que facilitasse a vida de vocês no desenvolvimento dessa nossa situação de aprendizagem. E a proposta é que vocês também, de alguma forma aí, como é que eu posso dizer? Aproveitem, né? Tenham um certo prazer no desenvolver essa situação de aprendizagem, porque eu já coloquei ela para que vocês realmente quebrem a cabeça, é uma situação desafiadora e que vocês tenham condição de desenvolvê-la da melhor forma possível, aquilo que for mais parecido possível com o mundo real, para já entender que usar o carro elétrico, principalmente em viagens, é uma coisa um tanto quanto complexa, vocês vão perceber isso, não é tão simples assim. Senta no carro, sai rodando e volta, né? Ele tem essa questão de demoras, recargas, né? Quanto tempo de recarga vai ter ali. E aí já fica duas outras dicas finais aqui. Para quem aguentou ficar até o finalzinho do vídeo, né? Vocês vão descobrir então qual a infraestrutura disponível que tem no lugar que vocês vão escolher fazer a recarga. Então você vai descobrir ali qual que é a potência disponível daquele carregador. Pela potência disponível do carregador, você consegue estimar o tanto de bateria que falta você carregar ali, quanto tempo vai durar. Lembra que uma das coisas que tem que ser estipuladas na viagem ali é a duração da viagem. Então, como é que eu descubro, professor, quanto tempo eu fiquei parado carregando essa bateria? Você vai pegar, então, a potência disponível do carregador, o quanto de quilowatt-hora de energia você precisa encher nessa bateria, né? O quanto descarregou no trajeto que você fez até ali, para descobrir quanto tempo vai demorar. Tá? Então, vou fazer uma analogia simplificada aqui. Se fosse litros, né, de combustível e você tem uma torneira bem pequena ali, que, sei lá, ela entrega para você meio litro de combustível por minuto e você precisa encher 5 litros de combustível no teu tanque. Fica fácil de você entender. Se você sabe que passa por ali meio litro de combustível por minuto e você precisa encher 5 litros, você demoraria quanto tempo esperando ali para que aquela torneira preenchesse o teu tanque de combustível? Então, no caso da recarga elétrica é mais ou menos isso. Você tem um volume em quilowatt-hora de energia que você precisa encher e você tem uma potência disponível no carregador que você vai utilizar em quilowatts. Então, essa potência em quilowatts, ela vai preencher a tua bateria. E aí essa relação entre essa potência e o volume que você precisa preencher vai te dar o tempo estimado, não precisa ser algo fidedigno, né? O tempo estimado que você vai demorar para fazer essa recarga. Tá? No abastecimento do carro combustível, a gente não vai considerar tempo nenhum. As paradas geralmente demoram em média de 5 a 10 minutos. Então, a gente vai desprezar essa variação. Tá? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês em questão de tempo de recarga,
para que vocês se atentem para o tipo de infraestrutura que vai ter lá e entender como é que vocês fazem esse cálculo de recarga. Muito embora algumas dessas informações, se vocês derem uma googada aí, vocês vão encontrar, tá? Médias de quanto quilowatt-hora de energia cada carro elétrico preenche em minutos, ou quanto tempo ele demora para preencher tantos quilowatt-hora de energia. Se vocês derem uma boa pesquisada, vocês vão encontrar essas informações. Pode usar essas informações tranquilamente, tá? Na hora de considerar o tempo aí de demora da viagem de vocês. Vou ficando por aqui. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar, né? Desde que não sejam as respostas diretas do exercício. Fica então a situação de aprendizagem 2 para vocês. Bom trabalho, um bom desafio aí e até a próxima.